Oi, pessoal. Espero que todos tenham passado um bom Natal e, nesse momento, nós nos preparamos para 2024, um ano onde, o que tudo indica, as forças da tirania, da mentira, do roubo vão continuar avançando no Brasil e no mundo. E, inclusive, para nos preparar para isso, para enfrentar isso, eu queria convidar você para conhecer a Academia Folha Política e justamente aproveitar, nesses dias, a promoção de fim de ano da Academia Folha Política. O que é a Academia Folha Política? É uma plataforma onde nós temos cursos, outros materiais, análises sobre a realidade do Brasil, do mundo, política, mas à luz da filosofia, à luz de toda a cultura ocidental. Então nós temos o meu curso de logopolítica, nós temos outros materiais que eu já produzi, temos a Agenda 2030, que é uma análise semanal sobre os temas do Brasil, do mundo, e outros projetos que estão entrando a todo momento na academia. Então, esse é o momento de você conhecer, porque nós temos essa promoção por apenas R$ 336 a anuidade. Você se torna membro da Academia Folha Política, com acesso a tudo isso. Curso, vídeos, análises, lives, tudo isso. R$ 336 por ano, dá menos de R$ 1 por dia. Então, com isso, você tem esse instrumento para ajudar a entender os nossos imensos desafios para o Brasil, para toda a humanidade, na verdade, e resistir a isso e recuperar nosso mundo, recuperar nossa liberdade. Isso não é impossível, desde que a gente entenda o mapa, desde que a gente entenda o combate que a gente precisa combater. Tá bom? Então, para conhecer a Academia Folha Política, através dessa promoção de fim de ano, que, portanto, só tem mais alguns dias, clique aqui nos links, na descrição, e espero vocês lá. Abraços. Tentar criar uma sociedade global mais democrática. Quando se pensa nisso, quando se fala disso, o que se tem em mente? Então, o Brasil, a diplomacia brasileira tem tido muito esse discurso. Precisamos de uma sociedade, de um mundo mais democrático, de uma comunidade internacional mais democrática. Não? O que se entende por isso? A China fala coisas semelhantes, a Rússia fala coisas semelhantes, que seja mais multipolar. O que significa? Significa você ter mais países participando de tomada de decisões. Né? Isso não assegura democracia nenhuma. Né? Eu concebo democracia global de uma maneira diferente, democracia mundial de uma maneira diferente. Seria você ter mais poder para os povos e menos poder para a nebulosa globalista. Não é nem para os estados, é para a nebulosa globalista. Foi isso, basicamente, o que nós tentamos fazer quando eu estava à frente do Itamaraty. Né? Reconceber esse tema da democracia. Claro, quanto mais países você tiver imbuídos de um sentimento democrático no mundo, quanto mais eles se coordenarem e influírem nas instâncias mundiais, melhor. Mas não está aí a chave da questão. Não está aí a chave de você ter um mundo livre, um mundo democrático. Né? Está em você justamente recuperar para o espaço nacional o poder que hoje está perdido lá nessa nebulosa global. Ou você criar uma sociedade global, né? Mas isso é extremamente difícil. Isso, na verdade, não resultaria, acho que nunca, numa sociedade capaz de enfrentar um poder global. Por quê? Porque aí falta o povo, falta a nação. Né? Você teria um bando de gente diferente que não conseguiria se articular contra um poder global. Então, a saída é devolver a democracia aos países. Isso sim, que seria um caminho mais ou menos democrático. E você, ao mesmo tempo, criar um ambiente internacional mais favorável a países que sejam democráticos eles mesmos. Né? Então, hoje o que acontece é o contrário disso. Né? Você tem um poder global extremamente forte,
e sem nada que se pareça com uma sociedade que se contraponha a ele. E esse poder cada vez mais influi nos poderes nacionais para que eles se conduzam de acordo com as diretivas daquele poder central, e o que fortalece as elites em cada país, qualquer que seja o formato que elas tenham, em detrimento dos povos desses países. Então, é antidemocrático de duas maneiras. E você ter mais países participando de decisões, no lugar que as decisões das quais os países participam não são tudo. Ninguém votou na ONU, nem em lugar nenhum, o Great Reset. Ninguém votou que vai acabar a produção de carne bovina. Ninguém votou esse tipo de coisa. Houve o Acordo de Paris, o Acordo do Clima, do qual decorrem obrigações que, na verdade, não seriam tão obrigações assim, seriam contribuições voluntárias dos países em reduzir emissões. Isso foi assinado por uma pressão de determinados países sobre outros, não foi uma votação em que o país dissesse, queremos ou não queremos. Não foi. Não houve nada de democrático nisso. Então, as decisões que podem ser tomadas, digamos, por maioria, são, na maioria dos casos, insignificantes ou muito pouco significativas no cenário mundial. Então, não adianta ter mais gente, mais polos, não existe essa coisa de polos. Na verdade, existe um polo de poder global hoje, que não são os Estados Unidos, né, de forma nenhuma, que é esse conjunto de diretivas climáticas, sanitárias, politicamente corretas, de criação de uma nova sociedade sem propriedade privada, você não terá nada e será feliz, de criação de uma cultura woke, em conjunto com um projeto hegemônico da China e em conjunto com o crime organizado internacional. Esse é o tripé do poder hoje. Esses são os três polos do poder multipolar hoje. Então, é um discurso totalmente vazio, esse da multipolaridade, da democracia na comunidade internacional. Porque, também, como eu já tenho dito, e insisto, como é que você vai formar uma sociedade internacional, uma comunidade internacional mais democrática, se ela vai estar apoiada cada vez mais em países não democráticos no seu próprio exercício interno? Que tipo de democracia é esse? Então, que tipo de decisões seriam tomadas por esses países? Então, um país totalitário, quando chegar num fórum internacional, ele vai tomar alguma decisão, vai emitir algum voto que seja favorável à democracia do seu próprio povo? Claro que não. Claro que não. Ele vai fazer tudo, todo ser quer perseverar no seu ser, né? Sobretudo se você é o Partido Comunista Chinês, você quer perseverar sendo o Partido Comunista Chinês. Mas todo ser quer perseverar, todo mundo que tem poder quer ter mais. Né? A vontade de poder é que governa o próprio poder, como está no Nietzsche. Então, o país nunca vai chegar lá, né, para fazer algo diferente daquilo que ele faz em casa. Então, se ele em casa oprime o seu povo, então agora vai chegar nos fóruns internacionais e vai não, vamos criar aqui uma lei de liberdade de expressão global. Claro que não, né? Claro que não. Ele vai tentar traduzir para qualquer mecanismo global a sua falta de liberdade de expressão, a sua falta de liberdade de associação e assim por diante. É isso que está acontecendo no mundo, não só a influência dos países totalitários, principalmente a China e a Rússia também, crescendo, e por parte dos países democráticos, esses países levando para as discussões, os fóruns globais, não a defesa da democracia, né, mas a defesa dos mecanismos de controle, dos mecanismos de controle de consumo, dos mecanismos de controle da saúde, dos mecanismos de controle da expressão. Né? Hoje você tem países democráticos, europeus, aí, querendo discutir, né, espécie de lei global de fake news, ou normativa global, né, vai ser sempre para deter, abafar determinados tipos de expressão. Então, essa é a realidade. A gente não está avançando no mundo rumo à democracia, muito pelo contrário. Poder lá em cima, ou lá não sei aonde, nesse fluido disperso,
influenciando as elites nacionais, empoderando as elites nacionais contra seus povos, e se baseando e se alicerçando crescentemente no poder internacional de países totalitários que jamais vão chegar lá e fazer alguma coisa. Então, no tempo, novamente, me permitem recordar que eu fui chanceler, a gente tentava, né, traduzir, né, nos fóruns internacionais os objetivos de uma democracia nacional, liberdade de expressão, por exemplo, né, e também os objetivos de soberania, ou seja, garantir que um país possa, se ele avança num sentido democrático, se seu povo, né, escolhe determinadas coisas, que isso não seja caçado e derrubado por um poder difuso que vem de fora. Bem, então, em tudo isso, o que a gente vê? A gente vê que não conta a maioria, tá? Ninguém no mundo está pensando em tomar qualquer decisão importante hoje por algum tipo de regra de maioria. Nem maioria de países, né, mas isso nem está nos planos, né, nem se coloca, mas muito menos, na verdade, e muito menos maioria de pessoas. Então, vamos ter uma lei de pandemia, uma espécie de acordo mundial, né, de pandemia, que está sendo negociado, que vai, então, obrigar os países a adotarem determinadas medidas centralmente determinadas, isso é o que deve vir a partir do ano que vem. Então, vamos submeter isso a um plebiscito mundial, para ver se a população mundial está de acordo. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Ninguém ocorre, né? E também não ocorre que haja algum tipo de escolha democrática mundial, no sentido de países votando, né? Então você poderia fazer uma imagem de que, olha, não dá para todo mundo votar, né? Todos os 7 bilhões de pessoas, seriam, sei lá, uns 5 bilhões, né, de eleitores, mas dá para os países agirem como representantes dos seus povos. Então chegam lá, formam uma espécie de congresso mundial, como você tem um congresso nacional, e daí vão resultar as decisões. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Em primeiro lugar, que a maioria dos países não estão nem aí para a sua população, como eu disse. Eles não querem representar a sua população, eles se representam a si mesmos, no seu desejo de ter cada vez mais poder sobre a sua própria população. E nisso eles se aliam com esses fluidos globais que os reforçam nesse sentido. E depois não é assim que os acordos são feitos. Não é como se você tivesse, então, um que propõe, aí você tem uma comissão que examina, depois isso vai à votação do plenário. Não é assim. Os países vão ali sendo levados, seja por determinados países mais influentes, seja pelo secretariado, vão sendo levados a aceitar, né? E no final os acordos são tomados mais ou menos por uma espécie de consenso que ninguém votou, que ninguém discutiu suficientemente. Então, esse imenso déficit democrático mundial. Então, não conta a maioria. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica.
para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui